jamais se esquece do universo, que às vezes parece longe, mas que se sente estar tão perto. Quem é esse que os poetas rimaram tanto em suas poesias? Que o canto dos pequeninos faz nos sentir dele nostalgia. Quem é esse que não só mostra seu olhar com intenso brilho? E vemos na rua, nos rios, nas águas, na vida, o seu espelho. Quem é esse que me chama? Quem é esse que te ama? Quem é esse que me chama? Quem é esse que me ama? Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Mandou me chamar, evangelizar, pede de mim todo o meu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesta noite, para celebrarmos juntos os grandes mistérios da nossa fé, olhando para o exemplo de santidade de São Francisco, olhamos para a nossa condição de pecadores, nossos muitos pecados e infidelidades diante da bondade infinita do Senhor, e supliquemos a sua misericórdia. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que muito perdoas a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que pelo exemplo e intercessão deles possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para com alegria e atenção, escutemos a palavra de Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grandiosas são as obras do Senhor. 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 Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos, que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Que beleza e esplendor são os seus feitos. São justiça, permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. A seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com que eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Nós, ao longo da nossa vida, devemos reconhecer a cada dia as obras do Senhor, aquilo que o Senhor faz para o nosso bem, para o nosso crescimento, que faz a nossa vida, a nossa existência neste mundo ser algo grandioso. O Senhor nos criou, nos dá a alegria da vida, nos sustenta com as suas obras que são grandiosas para que a nossa existência como obra de Deus seja grandiosa.
E aquele que reconhece isto, busca viver em tudo unido ao Senhor. Foi isto que São Francisco fez. Olhando para a vida de São Francisco, nós olhamos para alguém que decidiu, reconhecendo a grandeza das obras de Deus, que em tudo supera as nossas obras, decidiu viver unido ao Senhor, em meio às grandezas humanas, em meio às grandezas dos homens. São Francisco escolheu a grandeza das obras de Deus, escolheu aquilo que verdadeiramente faz a nossa vida grandiosa, que é viver em unidade com nosso Senhor, que é viver assumindo no nosso dia a dia, assumindo nas nossas ações, nas nossas decisões, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. Esta é a verdade que nós devemos assumir. É este ser grandioso, esta vida grandiosa que nós devemos buscar, assim como São Francisco buscou. Nós, olhando para o seu exemplo, para o seu testemunho de vida, de união com nosso Senhor, devemos nós, no nosso tempo, um tempo já tão distante do dele, nos esforçarmos para fazer aquilo que ele fez, em tudo nos unirmos a nosso Senhor. Não vivermos na indiferença, conforme nosso Senhor denuncia no Evangelho. No Evangelho que nós escutamos, nosso Senhor denuncia a indiferença de quem quer viver distante de Deus, a indiferença de quem não assume na sua vida as obras de Deus, de quem não acolhe na sua vida as obras de Deus. E a indiferença vai matando em nós a fé, vai fazendo com que a nossa vida de fé, a nossa fé, vá se tornando sempre mais diminuída, sempre mais pequena. E esta, infelizmente, é uma realidade do nosso tempo, a indiferença para as coisas de Deus, a indiferença diante das coisas de Deus, a indiferença diante da prática religiosa. Quantos que vivem aí como se Deus não existisse? Tantos que vivem aí uma vida totalmente de pagãos, mesmo que sejam batizados, mesmo que tenham recebido o santo batismo, mas vivem uma vida de pagãos, pois vivem na total indiferença diante das coisas de Deus, na indiferença diante da sua palavra que nos ilumina, que orienta o nosso viver, a indiferença para a vida de oração, pois vive uma vida totalmente sem a mínima prática de oração, a indiferença para olhar e acolher o exemplo daqueles que viveram antes de nós e nos ensinam como abraçar a vontade do Senhor, assim como São Francisco fez, como ele viveu. Então peçamos a Deus, pela intercessão de São Francisco, que nos livre desta indiferença religiosa tão presente no nosso tempo. Vamos olhar tantos e tantos que vivem como se a vontade de Deus não importasse, como se nosso Senhor estivesse tão distante. Ele não está distante, ele está e estará sempre próximo. Mas aqueles que são indiferentes se colocam distantes dele. E essa indiferença tantas vezes se torna imperante, tantas vezes se torna reinante em nossas vidas, tantas vezes se torna predominante nas decisões da sociedade, nas leis que são estabelecidas, tantas leis, tantas normas, tantas decisões jurídicas que são totalmente contrárias à vontade de nosso Senhor. São totalmente contrárias ao Santo Evangelho. E isto decorre do quê? Decorre desta indiferença religiosa, decorre desta indiferença
diante das coisas de Deus. E a palavra de nosso Senhor nos diz: as obras do Senhor, elas são grandiosas. As obras do Senhor são grandiosas. Se são grandiosas, é para serem por nós assumidas, não para vivermos nesta indiferença que vai eliminando de nós a fé, que vai fazendo a fé ser diminuída. Mas quando nós assumimos de verdade a proximidade com o Senhor, a nossa fé cresce, a nossa vida espiritual se desenvolve. Nós passamos a viver alimentados pela alegria da fé. Passamos a viver na alegria da fé, como São Francisco viveu. Que Ele nos ajude a vivermos nós no nosso dia a dia, a vivermos na nossa vida a perfeita alegria que Ele viveu. Que não se confunde com os prazeres deste mundo, que não se confunde com as alegrias mundanas, que não se confunde com a alegria, com as coisas grandiosas deste mundo, mas a alegria que nós experimentamos quando estamos unidos a nosso Senhor, a alegria das coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E cheios de confiança na bondade infinita do Senhor, contando com a intercessão de São Francisco, apresentemos os nossos pedidos. A cada prece todos respondem: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa, para que continue guiando a Igreja, família dos filhos de Deus, segundo a verdade do Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossa vida comunitária seja autêntico testemunho e autêntica pregação no nome do Senhor para o mundo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, para a qual a Igreja se prepara, produza e colha frutos que favoreçam o cumprimento de sua missão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus Pai de bondade, acolhei estes nossos pedidos e colocamos diante de vós, cheios de confiança filial, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé, a esperança e o meu amor. Esta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar das chamas, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas do vosso povo e concedei, pela intercessão dos santos mártires coreanos, nos tornemos um sacrifício agradável para a salvação do mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magnus Henrique e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. cantar a beleza da vida, Presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrai-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho.
teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doa-se aos pequenos e aos pobres. Missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira, não importa o que sejas, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Oremos. Nutridos pelo alimento dos fortes,
na celebração dos santos mártires, nós vos pedimos, Senhor, que seguindo fielmente a Cristo, trabalhemos na Igreja pela salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós rezamos nesta noite por esta comunidade que recebe a visita da imagem de São Francisco, para que todos que aqui residem, todas as famílias que formam esta comunidade, pela intercessão de nosso amado padroeiro, sejam sempre mais abençoadas, fortalecidas com a graça de Deus, fortalecidas na fé, fortalecidas no amor. Esta é a última comunidade que recebe a visita de São Francisco antes de solenemente abrirmos a sua festa no próximo domingo. Então nos alegramos e pedimos a Deus que possamos, unidos a São Francisco, nos unirmos sempre mais à vontade de Deus. Então vamos suplicar a bênção final. Depois da bênção final, aí se tem os momentos de agradecimentos e de avisos que sejam necessários. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco, desça sobre esta comunidade, sobre as famílias que aqui residem e sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja hoje e sempre a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.